A Arca da Aliança é um objeto sagrado que, segundo a Bíblia, foi construído com madeira e coberta por ouro, servindo de depósito para as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. A arca também era considerada a presença de Deus entre o povo hebreu, e era carregada à frente dos exércitos israelitas nas batalhas. A história da Arca da Aliança começa no livro do Êxodo, quando Deus ordena a Moisés que construa a arca. As instruções de Deus são detalhadas e específicas, e a arca deve ser feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. A arca deve ter uma tampa de ouro puro, e nela devem ser colocadas as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés segue as instruções de Deus e constrói a Arca da Aliança. A arca é então levada pelo povo hebreu durante a sua jornada pelo deserto, e é considerada um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. A Arca da Aliança também é mencionada em outros livros da Bíblia, como o livro de Números, o livro de Josué e o livro dos Juízes. No livro de Números, a arca é usada para proteger os israelitas de uma praga de serpentes. No livro de Josué, a arca é usada para ajudar os israelitas a conquistar a terra prometida. E no livro dos Juízes, a arca é usada para derrotar os filisteus. A Arca da Aliança é um objeto misterioso e fascinante. Sua história é repleta de milagres e aventuras, e ela continua a ser um símbolo importante para o judaísmo e o cristianismo. A Arca da Aliança e o Tabernáculo. A Arca da Aliança era mantida no tabernáculo, um santuário portátil que os israelitas carregavam com eles durante a sua jornada pelo deserto. O tabernáculo era considerado a morada de Deus na terra, e a arca era o seu centro. O tabernáculo era dividido em duas partes, o Santo e o Santo dos Santos. O Santo era a parte externa do tabernáculo, e era onde os israelitas podiam entrar para adorar a Deus. O Santo dos Santos era a parte interna do tabernáculo, e era um lugar sagrado onde apenas os sacerdotes podiam entrar. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, e era a única coisa que podia ser colocada lá. A arca era considerada a presença de Deus entre o povo hebreu, e era um símbolo da sua aliança com Deus. A Arca da Aliança e o povo hebreu. A Arca da Aliança era um objeto sagrado e importante para o povo hebreu. Ela era um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, e era considerada a sua proteção. O povo hebreu carregava a Arca da Aliança com eles durante a sua jornada pelo deserto, e a arca os protegia de perigos. A arca também era usada para ajudar os israelitas a conquistar a terra prometida. A Arca da Aliança era um símbolo de esperança e confiança para o povo hebreu. Ela era um lembrete da presença de Deus entre eles, e da sua promessa de proteção e bênção. O desaparecimento da Arca da Aliança. O destino final da Arca da Aliança é um mistério. O último registro da arca na Bíblia é no livro dos Reis, quando ela é capturada pelos filisteus. Os filisteus, no entanto, não conseguem manter a arca, e ela desaparece misteriosamente. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com a Arca da Aliança. Algumas pessoas acreditam que ela foi destruída pelos filisteus. Outras acreditam que ela foi escondida em um lugar seguro para protegê-la. E ainda outras acreditam que ela foi levada para o céu por Deus. O mistério do desaparecimento da Arca da Aliança continua a fascinar as pessoas até hoje. A arca é um objeto sagrado e importante para o judaísmo e o cristianismo, e sua história continua a ser contada e recontada. Um objeto sagrado e misterioso. A Arca da Aliança é um objeto sagrado e misterioso que continua a fascinar as pessoas até hoje. Sua história é repleta de milagres e aventuras, e ela continua a ser um símbolo importante para o judaísmo e o cristianismo.
A Arca da Aliança é um objeto que desperta a imaginação e a curiosidade. É um objeto que nos leva a pensar sobre o mistério da fé e da presença de Deus no mundo. A Arca da Aliança era construída de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Ela tinha uma tampa de ouro puro, e nela eram colocadas as tábuas dos 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. A Arca da Aliança era mantida no tabernáculo, um santuário portátil que os israelitas carregavam com eles durante a sua jornada pelo deserto. O tabernáculo era considerado a morada de Deus na terra, e a arca era o seu centro. A Arca da Aliança era um objeto muito importante para o povo hebreu. Ela era um símbolo de esperança e confiança, e era considerada uma fonte de proteção e bênção. A Arca da Aliança era usada em várias ocasiões importantes. Ela era usada para liderar o povo hebreu durante as suas jornadas, e era usada para ajudar os israelitas a conquistar a terra prometida. A Arca da Aliança também era usada para realizar milagres. Por exemplo, a arca foi usada para proteger os israelitas de uma praga de serpentes, e foi usada para derrotar os filisteus. O desaparecimento da Arca da Aliança é um mistério. O último registro da arca na Bíblia é no livro dos Reis, quando ela é capturada pelos filisteus. Os filisteus, no entanto, não conseguem manter a arca, e ela desaparece misteriosamente. O destino final da Arca da Aliança é um mistério, mas sua importância para o povo hebreu é inegável. A Arca da Aliança era um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, e era um lembrete da sua presença entre eles. A Arca da Aliança continua a ser um símbolo importante para o judaísmo e o cristianismo. Ela é um objeto que desperta a imaginação e a curiosidade, e é um lembrete da fé e da presença de Deus no mundo. Aqui estão algumas maneiras de tornar a história da Arca da Aliança mais envolvente para o seu vídeo. Use imagens e vídeos para ilustrar a história. Conte a história em um formato envolvente, como um conto ou uma aventura. Concentre-se nos elementos mais emocionantes da história, como os milagres que a arca realizou. Faça perguntas ao público para envolvê-los na história. A Arca da Aliança é uma história fascinante que pode ser contada de muitas maneiras diferentes. Com um pouco de criatividade, você pode criar um vídeo que seja informativo e envolvente, e que deixe as pessoas impressionadas com a importância deste objeto sagrado.